Boa tarde. Iniciamos, então, neste momento, a plenária de número 946 deste Conselho Regional de Farmácia. Sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui presentes, os que estão acompanhando pela internet. Gostaria de solicitar a nossa diretora secretária-geral, Grisel Benck, a chamada e a conferência do quórum, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Ana Carolina Sakashita. Boa tarde, presente. Fábio Queiroz. Boa tarde, presente. Fernanda Dantas. Boa tarde, presente. Gladys Marques. Graziela Guidolin. Boa tarde, presente. Karen Galina. Boa tarde a todos, presente. Miriam Fiorentin. Presente, boa tarde a todos. Thaís Cabral. Boa tarde, presente. Eduardo Valério. Presente. Valquírios Godoy. Boa tarde a todos, presente. Eu, Grisel Benck, presente. Rafael Padial justificou a ausência e Ana Paula Vilar também. Temos Gladys Marques. Boa tarde a todos, presentes. Temos quórum, presidente. Bom, neste mês especial, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós iniciamos aí essa plenária, já uma plenária de sua maioria feminina, né? E as mulheres estão aí com tudo nessa plenária. Agora, nós temos a aprovação da pauta. Todos receberam com antecedência? Alguma manifestação? Não, então, em votação. Como nós temos duas conselheiras participando à distância, então seguimos com a votação nominal. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquírios Godoy. Aprovado. Eu, Grisel Benck, aprovado. Aprovado por unanimidade. Márcio. Seguimos, então, nosso primeiro ponto de pauta com a nossa gerente do Departamento de Recursos Humanos, Ana Cláudia Pereira, com a apresentação da cartilha elaborada aqui por este conselho sobre assédio moral e assédio sexual. Ana Cláudia, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou analista de recursos humanos aqui do Conselho Regional de Farmácia e vou apresentar para vocês primeiro um projeto que a gente está em andamento, eu e a Michele da comunicação, e depois vou apresentar para vocês também a cartilha que a gente desenvolveu sobre assédio moral e sexual, tá? Vamos lá. Só um pouquinho. Aí, foi. Então, esse ano a gente iniciou um projeto aqui no Conselho Regional de Farmácia com os funcionários que a gente denominou como Bem-Estar em Foco. Pensamos na palavra bem-estar, que é algo que se relaciona à saúde, né? Nós trabalhamos no Conselho Regional de Farmácia, que é um curso, uma instituição também voltada à saúde, e pensamos neste nome como Bem-Estar em Foco de ações, né? Pequenas ações para a gente ter pare com os funcionários para promover esse bem-estar entre nós, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, bem rapidinho, tá? Só para explicar um pouquinho o que é esse programa.
É um programa de atividades e ações para e com os funcionários do CRF que visa criar em conjunto um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Com funcionários mais satisfeitos e valorizados, podemos obter melhores resultados, satisfação por parte dos nossos clientes, coloquei entre aspas, porque são os farmacêuticos, né, as pessoas que nós, funcionários, atendemos aqui, e devolver à sociedade boas práticas e condutas, que é também o que está estabelecido no nosso código de conduta, que foi apresentado aqui para todos nós, né? E dentro dessas atividades realizadas, eu coloquei ali algumas atividades que estão em andamento e algumas que a gente vai colocar em prática ainda durante esse ano, mas não vai se encerrar ali também, né? Estamos só iniciando o ano, né? Outras coisas vão vir mais além. Então, hoje está em andamento pesquisa de clima aqui com os funcionários, né? Que eles vão responder até amanhã. Tivemos um treinamento, né, com a apresentação dos setores para todos os funcionários, então a gente teve uma resposta bem positiva no sentido, nossa, né, de não saber o que o outro setor fala e etc. E uma palestra sobre comunicação assertiva, e o desenvolvimento dessa cartilha de assédio moral e sexual que eu vou fazer a apresentação para vocês agora. E outros projetos que a gente tem dentro desse projeto, né, de bem-estar em foco, são desafios de atividades físicas, que eu já estou com a parceria com a nossa professora de ginástica laboral, campanhas solidárias de arrecadação, treinamentos, aí a gente vai esperar daí o resultado da pesquisa de clima para poder fazer o levantamento das necessidades, né, de treinamentos, e projetos com setores para instigar a utilização da comunicação assertiva e a comunicação não violenta, que foi o tema da palestra que a gente apresentou. Tá? Então, só por cima, aí agora pode ir lá para a cartilha News, fazendo um favor. Então, essa é a cartilha, né? Bem-estar em foco por um ambiente de trabalho saudável, combatendo o assédio moral e sexual. Foi? Aqui para mim não está aparecendo. Está com problema. Bom, vamos lá. Então, a apresentação, né, da cartilha. O Conselho Regional de Farmácia, em conformidade com a portaria 4219 de 22, com o Ministério do Trabalho e Previdência, apresenta aos funcionários a cartilha Bem-Estar em Foco por um ambiente de trabalho saudável, combatendo o assédio moral e sexual, com informações sobre o assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Nosso objetivo é informar e conscientizar a todos para que possam identificar as situações que caracterizem os assédios, assim como as providências cabíveis para garantir a proteção da vítima e a responsabilização do assediador. O assédio moral e sexual representam violação à dignidade da pessoa, assim como aos direitos fundamentais ao trabalho e à saúde. Dessa forma, cabe todos os envolvidos no ambiente de trabalho estarem cientes e conscientes de seus direitos e responsabilidades quanto ao tema, para que possamos construir um local que propicie o bem-estar a todos. Então, aqui a cartilha vai começar falando um pouco sobre o que é o assédio moral, né? Então, ele caracteriza-se por condutas abusivas exageradas, por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade e ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa,
que são expostas constantemente a situações humilhantes e constrangedoras no seu ambiente de trabalho. Trata-se de uma forma de violência que visa desestabilizar o indivíduo emocional e profissionalmente. Essa violência pode comprometer a saúde e a integridade da pessoa que está sendo assediada, desencadeando problemas sérios na vida profissional e pessoal, comprometendo a identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais. Essas condutas são incompatíveis com o que prevê a Constituição da República, assim como o nosso Código de Conduta, e deverão ser reconhecidas e combatidas aqui no ambiente do Conselho. Então, quais são os tipos de assédio, né? Moral. O assédio moral interpessoal, que ocorre de maneira individual, direta e pessoal, com finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. Assédio moral institucional, quando a organização incentiva ou tolera atos de assédio, podendo ser a pessoa jurídica, a própria autora dos atos de agressão, utilizando de estratégias organizacionais desumanas para aumentar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. O assédio moral vertical ocorre entre funcionários de mesmo níveis hierárquicos, de níveis hierárquicos diferentes, entre chefes e subordinados, e pode ser dividido em 4 tipos. Então, o descendente, que seria do superior hierárquico para o seu subordinado. O ascendente, quando o próprio subordinado comete o assédio em relação à sua chefia. O assédio moral horizontal, quando são entre colegas de mesmo nível hierárquico. E o assédio moral misto, quando envolve diferentes setores. Então, às vezes, aquela situação que o gestor não tem uma boa afinidade com um subordinado e acaba assediando ele e acaba instigando os outros colegas a entrar nesse mesmo contexto, né? Então, seria esse misto, né? O que caracteriza o assédio moral, né? Então, contestar a todo momento as decisões ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, sobrecarregá-la com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, provocando sensação de inutilidade e incompetência, ignorar deliberadamente a presença da vítima, divulgar boatos ofensivos sobre sua pessoa, dirigir-se a ela aos gritos, ameaçar a sua integridade física, retirar a autonomia da pessoa assediada e pedir que execute tarefas humilhantes. Promover, por meio de listas de e-mail, grupos de mensagem, redes sociais e semelhantes, comentários desabonadores, advertências ou reprimendas públicas, de forma indireta, porém tornando possível a identificação da vítima. Vigilância excessiva de suas atividades e até mesmo as idas ao banheiro e a permanência nele. E não considerar seus problemas de saúde já devidamente comprovados, né? Então, importante. Para que essas atitudes sejam caracterizadas como assédio moral, elas precisam ocorrer repetidamente, por tempo prolongado e com a intenção de prejudicar emocionalmente a vítima. Fatos isolados devem ser evitados, porém não caracterizam o assédio moral, né? Então, para ser caracterizado como assédio moral, precisa ter uma continuidade, né, dessas atitudes para com aquela pessoa em específico, né? Então, nem tudo é assédio moral. Então, algumas posturas e atitudes no ambiente de trabalho fazem parte da rotina e é importante saber identificá-los para não confundir com assédio moral. Então, exigências profissionais. Exigência dos gestores por produtividade, respeito às normas e cumprimento de tarefas. É normal haver cobranças, críticas construtivas e avaliações sobre o trabalho e o comportamento específico, feitas de forma explícita e não vejatória. Então, você exigir que o funcionário cumpra determinada tarefa em determinado tempo, é normal no ambiente de trabalho, né? O estresse apresentado por gestores ou por colegas devido a picos de trabalho, atos conflitos e discussões isoladas que não se repetem com os mesmos envolvidos. E aumento do volume de trabalho. Sabemos que em todas as empresas e setores existe sazonalidade da demanda de trabalho, que por períodos ficam maiores que em outras épocas. Nesses casos, até mesmo as horas extras podem ser uma constante, o que não caracteriza o assédio moral, né? Então, por exemplo, nós aqui no Conselho temos
o setor do cadastro, que a gente sabe que janeiro, fevereiro tem muitas inscrições novas, né? Então, realmente aumenta o volume de trabalho ali daquele setor. E o uso de mecanismos tecnológicos de controle para registrar o horário através do relógio ponto também é uma conduta legal da organização. O que motiva o assédio moral, né? Por que o assédio moral acontece no ambiente de trabalho? Então, as causas do assédio moral no ambiente de trabalho estão ligadas a fatores econômicos, culturais e emocionais, sendo as principais causas o abuso do poder diretivo, busca incessante por cumprimento de metas, cultura autoritária, despreparo do chefe para gerenciamento de pessoas e a rivalidade no ambiente de trabalho. E todos sofrem com assédio moral, né? Não só a pessoa, né? Então, ter esse tipo de ambiente pode trazer alguns danos físicos, né? A gente sempre fala que o corpo fala quando a nossa mente não está bem, e é fato, né? Então, aqui tem alguns exemplos de consequências da pessoa que sofre o assédio moral, né? São dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, dores de cabeça, hipertensão arterial, alteração do sono, irritabilidade, crises de choro, abandono das relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional e perda do significado do trabalho e até mesmo casos de suicídio podem ocorrer quando uma pessoa é excessivamente exposta ao assédio moral. E a instituição, né, a empresa, no caso, também perde, né? Então, a gente tem uma redução da produtividade daquela pessoa que está sendo assediada, uma rotatividade de pessoal, né? Então, tem determinado setor que está sempre rodando pessoas, né? Ou dentro da própria instituição. E o aumento de erros e acidentes, né? Que a pessoa fica com o emocional abalado. E temos também o assédio sexual. O assédio sexual viola a dignidade do ser humano e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Como regra geral, é necessária a reiteração da conduta do assediador, a insistência. Entretanto, após analisar o caso concreto, é possível que o ato, mesmo que isolado a um dado momento e restrito a uma única situação, seja caracterizado como assédio sexual. Então, assim como o assédio moral, o assédio sexual também tem que ser contínuo, né? Então, é sempre aquela brincadeirinha, aquela piadinha de mau gosto, aquelas insinuações, mas dependendo do ato do assediador, apenas um ato pode ser caracterizado como o assédio sexual. Então, pela Lei 10.224 de 2001, tipifica o assédio sexual, em seu artigo 216, como um ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. No ambiente de trabalho, podemos identificar o assédio quando ocorrem cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Tal atitude pode ser clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, vir em forma de coação ou ainda em forma de chantagem. Que são os dois tipos de assédio sexual, né? Então, assédio sexual por chantagem, que é aquele praticado por um superior hierárquico da vítima, que chantageia, insiste e importuna a vítima, visando obter favor sexual em troca de melhores condições de trabalho, ou até mesmo a própria manutenção do trabalho, né? E o assédio sexual por intimidação, que pode ser praticado por qualquer funcionário, independente da posição hierárquica, se caracterizando por uma intimidação sexual, física ou verbal, criando uma situação hostil, humilhante e intimidante no ambiente de trabalho. O assédio sexual é só o contato físico? Não, né? Então, expressões, comentários, indiretas, mensagens de celular, e-mails, entre outros, também podem ser caracterizados como o assédio sexual. Então, não precisa exatamente a pessoa encostar em você, tocar em você, né? Como provar que eu estou sendo assediado, né? Então, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, é a vítima que tem que provar que ela está sofrendo esse assédio, né?
E como que vai provar, né? Então, o ônus da prova é sempre de quem é a vítima. E você pode fazer a junta de provas, né? O que são provas? Bilhetes, e-mails, mensagens eletrônicas, relatos das testemunhas, anotar as situações de assédio sofrido com data, hora e local, né? E aqui daí tem uma observação, né, que a vítima mais recorrente do assédio sexual é a mulher, né? E não que isso não possa ocorrer com o homem, mas geralmente a vítima é a mulher. E como denunciar, né? Então, reunir as provas do assédio, né, fazer uma junta dessas provas, buscar a ajuda dos colegas que testemunham esses atos de assédio, buscar orientação psicológica em como se comportar, em como lidar com esse assediador, né? E comunicar a situação ao setor responsável, ao setor superior hierárquico do assediador ou ao setor pessoal. Então, caso a instituição não leve adiante suas denúncias, procurar o sindicato. E daí, né, dentro do nosso programa, que eu falei do início para vocês, o Bem-Estar em Foco, a gente orienta que os funcionários procurem por nós através do e-mail denúncia.assédio para formalizar as denúncias, né? Também a gente coloca aqui que caso o funcionário não seja atendido, que procure ao sindicato, né? E mandando esse e-mail, né, os fatos serão repassados a uma comissão designada pela diretoria e apurará os fatos para aplicação de medidas de orientação e punições cabíveis ao agressor, né? E as testemunhas também podem fazer as denúncias. Então, como prevenir o assédio, os assédios no ambiente de trabalho? Então, essa cartilha, né, é o nosso primeiro passo nesse ato de prevenção ao assédio moral e sexual dentro do CRF. E, além disso, o que nós podemos fazer, né? Treinamentos, criações de canais de comunicação para explicar as regras internas e condutas que não são admitidas pela empresa, incentivar a efetiva participação de todos os colaboradores na vida da empresa, com definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho, instituir e divulgar um código de conduta da instituição, enfatizando que o assédio moral é incompatível com os princípios da organização, promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto, incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade de perfis profissionais e ritmos de trabalho, ampliar a autonomia para a organização do trabalho, após fornecer as informações e recursos necessários para a execução, reduzir o trabalho monótono e repetitivo, observar um aumento súbito e injustificado de absenteísmo, realizar avaliações de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, com tratamento justo e respeitoso, dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, evitando se omitir diante das situações de assédio moral, oferecer apoio psicológico e orientação aos colaboradores que se julguem vítima, e estabelecer canais de recebimentos e protocolos de encaminhamento, que é esse e-mail que a gente fez agora, que é onde a gente vai receber. Aqui estão as referências, né, da onde que eu tirei todas essas informações, então, do JUS Brasil, do Conselho Nacional do Ministério Público, né, da cartilha de prevenção deles também, e da secretaria ali do Tribunal Superior do Trabalho. Nós vamos disponibilizar depois essa cartilha também no site, né, no portal do CRF, para que vocês tenham acesso. Acredito que alguns de vocês aqui tenham farmácias, tenham locais onde vocês são donos ou trabalham, né? Então, é importante também, de repente, levar aí para o trabalho de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, Ana, fica aí o nosso agradecimento a você, a Michele e quem mais estiver envolvido aí nessa cartilha. Realmente é de grande valia. A gente sempre tem o entendimento que ninguém é mais do que ninguém, que cargos são temporários. Hoje eu posso estar numa gerência, amanhã não. Então a gente precisa entender que essas coisas passam e que a gente precisa ter todo o cuidado em lidar com pessoas. O workshop que nós tivemos aqui foi muito bom, foi para todos. Acredito que a gente já saiu até um pouco melhor, mais preparado até depois
conseguir lidar até com as informações da cartilha, né? Porque nos trouxe aí informações importantes de como lidar com pessoas, não só profissionalmente, mas também na vida pessoal. Então, o agradecimento pela tua atividade aí, por ter trazido tantas informações, e aí essa cartilha vem realmente para consolidar aí o respeito ao próximo, que é, além de ser uma obrigação, e aí como cidadão, mas que vem a consolidar aí aqui dentro do Conselho de Farmácia. Sim, importante criar essa cultura organizacional, né, doutor Márcio? Mas então eu agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida me coloco à disposição. Até mais, tchau, tchau, boa tarde. Bem, obrigado, Ana. Temos agora na pauta os assuntos do Departamento de Cadastro Pessoa Física, com a gerente deste departamento, farmacêutica Flávia de Abreu. Boa tarde a todos. Parar aqui. Então, iniciando os processos administrativos com a parte de pessoa física. Mudou lá e não mudou aqui. Obrigada, Regi. Então, esse mês é o top dos meses do ano. Então, agora no mês de março, estamos apreciando os protocolos de fevereiro. No total, são 386 inscrições, sendo 235 inscrições provisórias, 86 definitivas, 21 inscrições por transferência, 2 secundárias, 11 reabilitações de inscrição por transferência, 26 reabilitações de inscrição definitiva, 3 de técnico de laboratório, e daí 5 enquadramentos de inscrição remida e 128 efetivações de inscrição. Então, remida e inscrição a gente não contabiliza nesse montante total, né? Então, foram muito mais procedimentos do que 386, mas o total de inscrições propriamente dita foram esses. As baixas de inscrição começam a cair, então esse mês 82 baixas por requerimento, 29 por transferência, 1 cancelamento por falecimento e 8 inscrições canceladas por vencimento de inscrição provisória, né, de fevereiro até hoje, que a maioria foi bem após a plenária de fevereiro, contando, né, que era um montante bem significativo, né, de mais de 100 e tantas inscrições provisórias vencendo, 8 cancelamentos é um quantitativo até bem favorável. Então, foram 120 baixas para apreciar esse mês. Então, a inscrição cancelada por falecimento do farmacêutico Anderson dos Santos, de Guaratuba, que faleceu dia 10 de fevereiro, a gente tomou conhecimento. Agora, 1 minuto de silêncio, então, em nome do farmacêutico. Então, retomando aqui, com relação às baixas de inscrição por requerimento, foram 82 esse mês, conforme eu falei. Então, apresento aqui
3 slides com o nome dos profissionais para apreciação dos senhores. Opa, perdão. Quer que eu volte? Então, essas foram as baixas, e aqui está o comparativo, né, desses primeiros meses do ano. Ali bem no centro do gráfico é o total de inscrições. Então, em azul, em janeiro, a gente teve 94, fevereiro 339, e esse mês 386. E as baixas é o sentido inverso, né? Em janeiro, 197, fevereiro, 162, e esse mês, 120. Então, bem coerente com o período do ano, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta inscrição concentrada, né, num mês só, e isso se refletiu na solenidade de juramento que nós tivemos esse mês, que foi dos profissionais que se inscreveram na plenária de janeiro e fevereiro. Isso. Que daí participaram do juramento agora no dia 8 de março, nós tivemos 286 participantes. Né? Então, foi uma logística bem legal que a gente fez, com 3 salas separadas para conseguir aceitar, né, autorizar a participação de todos os profissionais, e 10 vieram presencialmente, mas ao todo a gente fez o juramento e depois teve a reunião de orientação de 286 farmacêuticos esse mês. E pelo montante de inscrições dessa plenária, agora, né, o próximo juramento é para ter mais profissionais ainda. Né? Além dessa reunião de orientação que teve junto com o juramento no dia 8, teve reunião de orientação em Guaíra no dia 29 de fevereiro, né? Talvez depois
o Tato vai falar, né, mais sobre esse evento, né? Participaram os membros da diretoria, e a Gabriela, a Tainá e a Daiane como fiscal, né? 29 farmacêuticos da região estavam presentes. Flávia, Oi. 286, estava pensando, só 10 foram presentes, né? Tiveram presentes. Isso. O uhum, resto, e comportou tudo direitinho? Deu para. uhum, foi bem Que legal. legal, A né? nossa dificuldade maior é autorizar os acessos. Certo, que muita gente, Né? você tem Muita que ficar gente ali. e muitos profissionais acabam não se identificando ou colocando o nome Sim, abreviado, então a gente tem que saber se de tipo, fato é aquele que está na lista. aqueles probleminhas que dá com Né? poucas pessoas, dá Com, né, numa maior proporção. Entendi. Então, mas daí a gente dividiu em 3 salas, de acordo com a ordem alfabética, né? Eu fiquei com uma sala, o Thales ficou em outra, a Thalita em outra. Então, conforme a Certo. gente ia precisando que se identificasse, cada um tratava do seu. E daí os presentes fizeram o juramento, e depois cada lista, né, de cada sala foram chamados e juraram, assim como a gente faz sempre. Foi bem legal. Demorou um pouquinho mais, lógico, né, pela quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer em um único dia o que precisaria fazer em vários, né, Isso se que eu fosse estava num outro pensando, né? formato. Aí exigiu um pouquinho até de vocês ali, né? Tinha que estar cada um com uma É sala a gente, né, cuidando, e o suporte do TI, com certeza, né, sim. que deu toda a Legal. logística, E mas foi que bem bom que interessante. deu tudo certo, né? Amém, doutora. Acho que era isso, né, da minha parte é só, não tem mais nenhum destaque, estou aqui à disposição. Mais alguma dúvida, gente? Não havendo, então, em votação, o relatório apresentado no mês de fevereiro pela Flávia. Ana Carolina Sakashita, aprovado. Fábio Queiroz, Aprovado. Fernanda Dantas, Aprovado. Gladys Marques, Aprovado. Graziela Guidolin, aprovado. Karen Galina, Aprovado. Miriam Fiorentin, aprovado. Thaís Cabral, Aprovado. Eduardo Valério, Aprovado. Valquíris Godoy, Aprovado. eu, Grace Eubank, também aprovo, aprovado por unanimidade de votos. Presidente. Muito obrigado, Flávia. Agora nós temos os assuntos do Departamento de Cadastro, pessoa jurídica, com a farmacêutica e gerente Gabriele Pereira. Boa tarde. Vou passar, então, os procedimentos referentes ao mês de fevereiro. Esse mês foi bem atípico, tivemos muitos procedimentos. É um mês curto, né, para andamento também dos procedimentos, então, excepcionalmente, esse mês, tivemos que fechar a pauta no dia 28 de fevereiro, sendo que o dia 29 vai acabar ficando para a próxima plenária. O dia 29, especificamente, a gente recebeu quase 100 procedimentos, então se a gente tivesse tentado deixá-los para essa pauta, a gente não teria conseguido terminar e tramitar. Até hoje, eles não estariam finalizados. Então, estou passando aqui hoje, dessa vez, os procedimentos do dia 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Então, nessa plenária, nós temos 41 registros aprovados ad referendum, 9 registros em andamento, 3 reabilitações de registro aprovadas ad referendum, 2 reabilitações de registro em andamento, 1 reconsideração de indeferimento de registro em andamento, 176 ingressos de RT aprovados ad referendum, 317 ingressos de RT em andamento, 9 baixa ex ofício da responsabilidade técnica, 45 baixa ex ofício de registro, 23 baixas de registro em andamento, 3 indeferimentos de registro, 4 indeferimentos de ingresso, 1 procedimento retirado de pauta e 69 alterações de horário em andamento. No total, 702 protocolos.
Então, o comparativo, né, entre os procedimentos protocolados e pautados para essa plenária, 1.441 procedimentos protocolados, 771 estão na pauta. Diminuiu ali um pouquinho da plenária anterior, porém a gente teve menos dias para processar esses procedimentos, né? Eu trouxe aqui um gráfico comparativo entre 2022, 23 e 24 do quantitativo de protocolos por mês. Então, os meses de janeiro e fevereiro desse ano, agora de 2024, estão bem maiores ali do que os quantitativos dos meses de janeiro e fevereiro dos anos anteriores. Realmente está sendo um mês atípico ali, né? Dois meses atípicos ali em relação à quantidade de procedimentos. Os procedimentos de pessoa física, quando o profissional faz a pré-inscrição lá no site, quem tramita esse protocolo, inicialmente, é o pessoal ali da recepção. Então, as mesmas pessoas que fazem os protocolos de pessoa jurídica também fazem essa questão da inscrição. Então, o aumento de inscrição acaba reduzindo a nossa velocidade de tramitação dos procedimentos PJ também. Então, isso impacta um pouquinho também ali para a gente. E daí eu fiz também um comparativo do quantitativo de protocolos por dia útil, que também mostra ali que esse mês de fevereiro foi bem atípico, assim, tivemos um aumento grande ali na quantidade de protocolos. Esses aqui que eu trago são só de pessoa jurídica, então se somar ainda o aumento dos protocolos de pessoa física, esse mês realmente, em relação à quantidade de dias que a gente teve para tramitar, ele foi bem corrido aqui, o pessoal está trabalhando bastante para dar conta. Acho que esse ano foi atípico em relação ao ENAD, né, que teve no final do ano passado, então as colações de grau, que às vezes começam a acontecer já em dezembro, ou comecinho de janeiro, dessa vez acabaram sendo jogadas para final de janeiro e fevereiro, então o mês de fevereiro a gente teve muito protocolo de inscrição. Sabemos que vem alguma coisinha ainda agora em março, mas as públicas, as particulares quase todas colaram em fevereiro, então a gente teve uma demanda muito alta de inscrições agora em fevereiro. Nenhum destaque de procedimento pessoa jurídica, hoje seria isso. Alguma dúvida? Questionamento? Não havendo, então, em votação. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquírios Godoy. Aprovado. Eu, Grace Eubank, aprovo. Aprovado por unanimidade de votos. Márcio. Obrigado, Grace. Obrigado, Gabi. Muito bom. Temos agora na pauta assuntos do departamento de... Não, palavra dos conselheiros. E, na sequência, assuntos do departamento de fiscalização. Pessoal, será que a gente poderia inverter a pauta, deixar a palavra do conselheiro para o final? Concordam? Pode ser? Pode, daí a Tainá já... A gente dá continuidade ao... Então, ao convidamos regimental. a gerente do departamento de fiscalização, Tainá de Lima, para apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. Então, vamos aos dados da fiscalização do mês de fevereiro. Bom, nós estamos contando com um total de farmácias de 6.653 regulares, totalizando 9.162 estabelecimentos.
Bom, em relação às farmácias de farmacêutico, vou ter que tirar, não é o meu, é o meu? Em relação aos estabelecimentos irregulares, estamos com um total de farmácias de 585 estabelecimentos, que corresponde a 8% do total de farmácias, né? As farmácias de propriedade não farmacêutico estão com 254 irregulares, que é quase 13%, e as farmácias de órgão público, 14,87%. E com os demais estabelecimentos, contamos com 753, né? Isso corresponde no total 7,59%, está um pouco acima do que nós almejamos, né? Aqui o total de estabelecimentos, eu trago um destaque aqui para as farmácias de órgão público, que teve um crescimento de 11,01% aqui. E contamos, então, com um total de 9.915 estabelecimentos, tanto os regulares quanto os irregulares. Tainá, Oi. Eu trouxe novamente as outras empresas que vocês sempre questionam quais são. Não sei se era esse o teu questionamento. Não. Você mostrou naquele dado um aumento, acho que de 11%, 11 alguma coisa, né? Estabelecimentos em farmácias. Sim, farmácias de órgão público. Nós aumentamos a fiscalização. O que você atribui a esse aumento, o crescimento desse número? O Vinícius trouxe para nós, né, que o judiciário está tendo um entendimento diferente quando essas farmácias têm dispensação de medicamentos controlados e antimicrobianos. Certo. Então, a gente tem direcionado a fiscalização nesses estabelecimentos. E, além disso, também a diretoria tem feito um trabalho de reunião com os secretários de saúde, a gente até participou em Guaíra. Sim. Agora, vou trazer o exemplo ali de Araucária, que a gente fez uma reunião ano passado, e eles estão chamando farmacêuticos, contrataram 10 farmacêuticos e vão regularizar agora algumas farmácias. Acho que é isso, só para complementar. É todo um trabalho que foi feito em conjunto, né? A questão do levantamento que a fiscalização fez, vamos dizer, levantamento assim, identificar naquelas farmácias que são farmácias, não são dispensários, porque farmácia que tem medicamentos controlados são farmácias, não são dispensários. Foi feito um relatório encaminhado e esses estabelecimentos começaram a ser, então, autuados por conta disso. E aí, muitos municípios nos chamaram, até o Eduardo Thaís esteve com a gente lá em Araucária também, e hoje tivemos, né, a Tainá acabou de dizer aí, uma grata notícia de que mais 10 farmacêuticos foram contratados para o município. Então, vai dialogando, vai autuando dentro do que a legislação nos permite, assim a gente vai aumentando, procurando aumentar a assistência farmacêutica também no serviço público, que é um dos desafios grandes que a gente tem e que a gente tem encampado bastante aí desde da nossa gestão, do início da nossa gestão. Toledo também se propôs a regularizar, né, junto com o conselho. Contrataram também mais farmacêuticos e estão regularizando, vão registrar as farmácias conosco também. Lá também tem o hospital regional, né? Acho que também isso acaba contribuindo para o aumento, inaugurou lá o hospital regional. E Curitiba entra nisso, não? Então, essas com ação a gente está indo um pouco mais devagar, né? Estamos começando com essas que não têm ação, mas a ideia é tentar conversar novamente com Curitiba e até tomar outras atitudes, né? Mas a gente precisa ainda que essas ações que a gente tem feito aqui, né? Esses autos de infração sejam julgados aí e ver como que o judiciário aqui reage nesse sentido. A respeito disso, né? Até porque é uma esperança que a gente tem, né? Infelizmente, a capital não é um bom exemplo para nós, né? Com essa atuação do farmacêutico nos estabelecimentos, né? Infelizmente, estão, no nosso entendimento, irregulares, né? Sim. Vamos ver, então, o que o judiciário diz disso tudo, né? Sim. Mas legal. Parabéns aí pelo trabalho de todos.
Então, só para complementar, né, falando especificamente de Curitiba, fora que a administração é literalmente burra, porque o nível de desperdício de medicamento, né, eu já trouxe uma vez aqui, né, é enorme o nível de desperdício de medicamento. Quer ver, ó, tá na minha bolsa aqui, mas aqui é mentira. Minha irmã parou de tomar um omeprazol e ela pega no postinho. Faz 1 ano, toda vez que ela vai lá, dão isso aqui para ela. Aí eu pego, trago aqui e vou lá devolver. Né? Então, toda vez que vai pegar, vem um monte de omeprazol que ela não toma há 1 ano já. Né? Então, imagina isso acontece com ela, aconteceu com a insulina, uma vez que eu trouxe um monte de insulina que ela tinha e ficavam dando para ela, vencendo a insulina, não dava conta, porque ela não tinha nenhum controle, tinha lá uma anotação. Então, o nível de desperdício de dinheiro público é enorme. Fora o risco sanitário para as pessoas. Fora o né? risco sanitário, cheio de medicamento. Que estão em utilizando casa. medicamento errado. Cheio. Sua irmã que precisa. tem o privilégio de tê-lo Sim. como farmacêutico, que tem esse conhecimento de que não vai usar o medicamento sem ser necessário, tudo bem. E aqueles que estão usando sem ser necessário, medicamento em duplicidade, Usa que errado, toma e passa duas pro estatinas vizinho, iguais, enfim. Né? passa para o vizinho, Toma um pro omeprazol, amigo, pantoprazol e indica. mais não sei o quê. Exatamente. Que é a grande preocupação, né? Aliás, o Conselho fiscaliza para isso, para proteger a população lá que está fazendo uso inadequado do medicamento. Acho que esse é o grande Precisa objetivo. do farmacêutico, essa é a verdade. Precisa, não é só por gente, é porque E- precisa. E nós tivemos lá dados, né, Tainá, em Guaíra, na reunião com o gestor, com o Francisco, que nos atendeu muito bem, que é o secretário de saúde, junto com a assistência farmacêutica, com a coordenação do Departamento de Saúde, o valor, o montante que se gasta com, o município gasta com medicamento, acho que a Tainá tinha o valor lá dos milhões que são gastos, e no relatório que a Daiane fez das farmácias que ela visitou, que ela foi inspecionar lá, por isso que eu estou citando o nome dela, e teve conosco lá na reunião, de 6 farmácias, 5 eram estagiários de enfermagem que estavam entregando os medicamentos, e aí você ter estagiário sem supervisor não é estagiário, já está ilegal por estar lá. E uma era estagiário de farmácia que também não tinha farmacêutico. Então, estagiário do quê? Se não tem um supervisor de estágio. Já está errado também. E em uma delas, qualquer um que estivesse lá, entrava na farmácia e entregava o medicamento. Não tinha ninguém nem responsável ou alguém que estivesse lá naquela função. E aí, né, colocamos tudo para o secretário e, assim, se comprometeu até em adequar, contratar mais, né, já tinha ali na mão até uma contratação de mais, adequar o horário, né? Olha, então é melhor funcionar num horário mais reduzido com a assistência farmacêutica do que deixar aberto o tempo todo na mão de qualquer um. Né? Então, é um trabalho mesmo, formiguinha, que a gente tem feito, né? Como eu disse, articulado, fiscalização, também essas reuniões pontuais com os gestores, também agora, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o apoio do Conselho Municipal de Saúde, com o Conselho Estadual de Saúde e outros aí que a gente vai buscar também. Tá, então, retomando aqui, quais são as outras empresas que eu cito naquele outro relatório, né? Tem posto de coleta, laboratório de controle de qualidade, outros laboratórios, indústria de medicamentos, cosméticos, correlatos e outros produtos, serviço de saúde estética, consultório farmacêutico, postos de medicamento, que esses não têm registro no conselho, porque não tem essa exigência, e ainda, né, clínicas de vacinação, serviço de acupuntura, serviço de hemoterapia, banco de sangue, operador logístico e depósito fechado. Então, essas todas são as empresas que eu cito no outros ali. Em relação aos indicadores do Departamento de Fiscalização, no mês de fevereiro fizemos 3.032 termos de inspeção, já acumulamos 7.339 inspeções. Em relação aos autos de infração, fizemos 215 esse mês, 41 por ausência e 174 por falta de assistência. E o acumulado entre janeiro e fevereiro, 533 autos. Nós visitamos 226 municípios, estamos com 17 fiscais, na verdade, atualmente com 16, porque foi desligado um fiscal, mas em fevereiro ainda ele trabalhou no início. Cerca de 30% dos estabelecimentos do Estado receberam pelo menos uma inspeção no ano,
nesse mês de fevereiro. Estamos com 583 estabelecimentos por fiscal. 12% das ausências geraram auto de infração. Isso corresponde a apenas 1% das inspeções gerais. E 23% dos estabelecimentos irregulares receberam pelo menos uma inspeção no mês. Tainá, você falou que houve desligamento de um fiscal. Era daqueles novos que vieram por último? Sim, mas a gente já está chamando para reposição já. Ok. E só de curiosidade, era uma menina e 2 rapazes, né? Isso, 2 meninos. os 2 rapazes, eles foram desligados, né? Ah, os rapazes. Isso. Eu estava até achando que talvez fosse o contrário, né? Que talvez. Então, o nosso quadro hoje, atualmente, é mais mulheres, né? Não. Não, ainda não? Não. Temos... Ainda não, né? Na fiscalização externa, não. Mas fiscal homem. Ah, tá. Mas eu acho que computando Temos 3, né? A Daiane, a Nayana e a Josineia, que é a que entrou no último concurso. E os demais são homens. São homens. Mas temos as fiscais internas. Então, né? eu já estava na minha cabeça, né? Eu tava aí tem bastante contando. também. Tem eu, a Fernanda, a Gabriele e a Edneia. Então. Mas, né, a gente vai pensando em aprovação, né? E os próximos, você sabe se são mulheres? São mulheres. São mulheres os próximos? Em relação ao perfil das inspeções, a maioria em perfil 1, 64,7%, perfil 2, 10,7%, perfil 3, 2,3%, perfil 4, 4,2% e o perfil 5, 17,2%, totalizando 3.032 inspeções. Em relação ao perfil dos estabelecimentos, temos 59,8% em perfil 1, 6% em perfil 2, 1,4% em perfil 3, 25,2% em perfil 4 e 7,6% em perfil 5. Mas quando a gente vai para os estabelecimentos privativos, esse valor de estabelecimento perfil 4, ele reduz. Não sei aonde está o gráfico aqui. Que não está indo. Bom, vou passar aqui, então. Nós fizemos uma fiscalização conjunta no município de Foz do Iguaçu em fevereiro. A ação foi com a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil, Federal e Guarda Municipal, e a Militar também. Nós encontramos algumas irregularidades em relação ao registro, à guarda de medicamentos, tá? Nessa farmácia foi encontrada uma sala que era escondida por meio de uma porta falsa que ficava atrás de um armário. Nessa sala foi encontrado vários medicamentos controlados, inclusive anabolizantes, né, que eram aplicados nessa sala mesmo. Ali estão as condições da sala, com bolor, né, não tinha nenhuma, e não tinha nem autorização para aplicação de injetáveis nessa farmácia. E essa sala, ela nem era conhecida pela Vigilância Sanitária. No próprio projeto arquitetônico deles, essa sala nem constava ali no projeto. Tainá, mas não constava a sala como aplicação de injetáveis, não existia a sala, porque ela era escondida atrás, ali dá para ver aquele armário primeiro ali. Mas é uma porta ou não? Não, ele era um armário, daí tinha uma tranca do lado, o fiscal foi lá, levantou essa tranca e a porta... Porque a porta estava atrás desse armário ali, ó. Ah, tá. Então, por isso que não Era constava. Uma bate-caverna. Porque, normalmente, para aprovação, a vigilância tem que aprovar o projeto e em loco, né? Para fazer a vistoria. Então, o armário ali impedia. E esse proprietário, ele tinha uma outra farmácia, que até o Eduardo fiscalizou com a Nayana, e ele tem o mesmo modus operandi, porque na outra farmácia dele também tinha uma sala escondida atrás de um armário aqui. Ali era aquele armário, ia para o lado, tinha uma sala e tinha muito medicamento controlado, anabolizante, medicamentos de outros países, né? Inclusive, tudo aquilo ali foi apreendido daí pela polícia, todos aqueles sacos ali contendo medicamento. Boa tarde.
Então, na farmácia que eu e a Nayana fomos, a hora que a gente entrou na farmácia, a gente percebeu que o balconista correu e tentou puxar o armário para cobrir mais a porta. Mas aí nós não demos tempo para ele e eu percebi que ele guardou uma chave no bolso. Aí nós empurramos o armário, a gente estava com policiais junto, e a gente falou, agora a gente quer a chave do armário. E aí ele teve de dar a chave, e aí abrimos a porta, e perguntamos para ele o que tinha atrás da porta, ele falou que não pertencia à farmácia, que pertencia a um hotel fechado, mas na hora que nós abrimos a porta, a sala não tinha outra saída, então a sala era da farmácia mesmo. E tinha milhares de caixas de controlado, tudo sem controle. Foi muita coisa, foi mais de 30 sacos de medicamento. Foi levado, apreendido pela Polícia Federal. Isso daí, depois o farmacêutico, o proprietário, foi conduzido daí para a delegacia para prestar esclarecimento. Só para falar um pouquinho, o ano passado, em julho, nós fizemos uma operação na cidade de Piraquara. A princípio estava só o conselho, aí depois a gente acionou a vigilância e a polícia. Foi encontrado muitas irregularidades, principalmente medicamento adulterado, medicamento controlado, que ele não tinha autorização para trabalhar. E foi preso em flagrante o farmacêutico proprietário. E 2, 3 dias depois, nós fizemos outras farmácias deles, dessa rede, mas aí não foi encontrado nada, muito pouca coisa, eles tinham limpado a farmácia. E foi a farmácia que foi feita semana passada pela Decrisa, aqui em Curitiba. E o problema era muito maior do que a que nós encontramos, né? Até questão de tráfico de fentanil, né? Estava viciando pessoas em fentanil. Então, assim, você vê que, por mais que a gente fiscaliza, ainda os caras conseguem fazer coisa pior do que daquilo que a gente pega, né? Então, por isso que é importante esse tipo de inspeção, e uma inspeção bem feita, né? Porque a gente pensa, né? O cara tem só lá, compra com nota fiscal, tem o controlado, né? Só isso. Mas a gente não sabe se é só isso, né? O que o cara está fazendo, né? Para quem que ele está vendendo esses produtos, né? Muitos desses são ou opioides ou são calmantes, né? Que pode ser usado para um monte de tipo de abuso, né? Inclusive aqui teve a fala da nossa colega sobre a questão de crimes sexuais, né? Um alprazolam, um clonazepam, né? É usado para isso, né? E os caras estão vendendo isso, a gente não sabe para quem. Só queria, não sei se, Tainá, acho que você comentou ali, o proprietário é farmacêutico? Na verdade, ele não estava como proprietário, mas era da família dele, daí a farmácia. Ele respondia, né, como proprietário, né? E mais uma coisa, aquela sala, ela dava para um outro acesso? Não, era a sala da farmácia mesmo, só estava com uma porta, só tinha aquela sala. Porque assim, já aconteceu da gente verificar uma sala, de fato, mas tinha acesso, então os produtos irregulares chegavam, né? E aí você tinha esse outro acesso. Então eles colocavam tudo ali mesmo, né? Sim. E quem estava tomando aqueles medicamentos, então sem receita, eu sabia que tá, né, as condições daquela sala e ter um armário para você, né, muito estranho. As pessoas se sujeitam a esse tipo de coisas também. Sim. Obrigada. Mas seriam esses, então, os dados da fiscalização do mês de fevereiro. Tainá, esse rapaz está preso? Não. Não. Só foi conduzido pela polícia para prestar esclarecimento e daí eles iam abrir a investigação. A gente encaminhou para a ética, daí eu estou aguardando os relatórios, que ainda foi bem recente, né? Então a gente está esperando os relatórios para encaminhar daí para o Ministério Público, né? Para as outras autoridades daí.
Mas a Ana fez eu pensar outra coisa. Na minha cabeça era certo que estava interditada essa farmácia por tudo isso. Não Não. interditaram? Não. Tá, A igual vigilância outro não caso do interditou. farmacêutico, né, que teve esses dias. A farmácia continua aberta, continua... Continua aberta, na verdade eles não interditaram nem a sala, nem nada, a vigilância não fez esse papel. Porque a vantagem de trabalhar os dois órgãos juntos, né? Por isso justamente que quando um órgão não cumpre com a sua obrigação, Acaba nós estourando vamos no fazer, outro. que é encaminhar, aguardar os relatórios e encaminhar para o Ministério Público. Se alguém não faz, nós vamos fazer. Nossa, né? Com todas essas irregularidades, na verdade teria que, né, regularizar tudo e continuar aberta. A polícia estava junto nesse momento também? Tá. Tinha a polícia. Ainda bem, né? Senão nem a gente acho que conseguia fazer direito. Corre o risco de... A gente já teve quantas ameaças, Tinha né? civil, dos fiscais militar, em Foz. federal e guarda municipal. Aí só era, né, perigoso até agredirem aí os nossos fiscais. Doutora Miriam, Obrigada. uma coisa que eu percebi lá em Foz do Iguaçu, tanto da parte da vigilância como da parte da própria Polícia Federal, eles estão muito receosos hoje de tomar uma atitude já mais incisiva, sem uma ordem judicial, por causa daquela nova lei do abuso de poder, né? O próprio delegado falou para mim, falou, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um inquérito, mandar para o judiciário, porque se eu fizer aqui o flagrante, e daqui a pouquinho o advogado consegue ver algum erro no processo e derruba esse flagrante, eu vou ter de responder. Então, eles estão muito receosos. O medo realmente faz isso com as pessoas, né, Eduardo? Nem todo mundo tem peito para ir lá e fazer. Muitas vezes a gente tem que correr o risco. Se tem provas, se tem evidências, tem que ir fazer, né? Não, mas eu não digo nem da polícia, né, que são papéis diferentes, né, e do conselho é fiscalizar o profissional, mas a vigilância sanitária tinha nesse nível, né, que é crime a farmácia ficar aberta, alguma coisa está errada. Obrigada, gente. Uma pergunta, mas foi constatado flagrante, né? Foi E uma daí- decisão da polícia mesmo. Daí a polícia deixa de... Eles levaram para prestar esclarecimentos, né? Não deixaram ele detido, nada, né? Aprenderam os medicamentos. Aprenderam os medicamentos só. Mas fica como prova ali... Recolheram tudo, né? Ali na... Sim. Então, na verdade, né, a vigilância que teria esse papel. E outra coisa, você recolher esses medicamentos, você está sob a responsabilidade e depois vai caber, às vezes, de repente, até dar o destino final. Então, é um custo que a gente também vai estar pagando, né, o órgão público. Aí eu acho que questionável, né? E eu entendo, né, até como assim, atuando há muitos anos em vigilância sanitária, que ela não deveria, né, ter permanecido aberta por conta disso, mas cada um tem o seu papel, né? Não seria o da polícia, seria da própria vigilância sanitária. Até pela sala ali que Sim, existia, não, né? o Só risco que de parece que tudo. tem uma nova legislação lá que não é mais, não precisaria mais apresentar o projeto arquitetônico. Foram o que eles falaram para nós. Gente, mas tem legislação federal, RDC 50, né? A legislação federal tem a Lei 6437 das infrações sanitárias, que diz o que, né, para cada irregularidade, para cada infração, ela coaduna com uma punição. Porque senão, aquilo que o Márcio falou, né? Vai ficar sempre a gente tendo que correr atrás e, às vezes, as ações, elas não se tornam tão efetivas, não por falta de uma ação do conselho, mas de outros, né, agentes públicos que teriam que cumprir seu papel também. Sim. A chefa da vigilância sanitária de Foz é advogada. E ela falou que no Código Municipal deles não tinha nenhuma cláusula que embasasse a interdição da farmácia. Aí eu falei para ela da 6437, ela falou, a gente não aplica a 6437, a gente aplica o Código Municipal. Então, essas legislações municipais veio atrapalhar a ação das instituições.
Outro erro da ação que eu falei para ela foi que ela chamou a Polícia Civil, mas não conversou com o delegado. E o delegado não sabia o que podia se acontecer, o que podia se achar. E aí o delegado falou para o policial, na nossa frente, para o policial deixar com a Polícia Federal. Só que esses medicamentos controlados não tinha nenhuma prova que ele fosse vendido fora do Estado. Sendo vendido só dentro do Estado, não cabia à Polícia Federal prender. Então, esse foi o erro. Tinha que ter sido apreendido pela Polícia Civil. A vigilância tinha não só chamar a polícia, ela tinha de fazer uma reunião com o delegado antes, que eles não fizeram, e esclarecer. E porque aí o delegado já ia falar para o policial civil fazer aquilo que a doutora falou, que era a prisão em flagrante. Na verdade, não teve flagrante. A Polícia Federal não deu flagrante. Por causa que o delegado viu que, por isso que ele falou da questão de poderia ter erro processual, porque não estava comprovado tráfico interestadual ou internacional, então não caberia à Polícia Federal. Então, aí, isso que foi o erro. E, então, não tinham medicamentos de origem do Paraguai ou de outro? Não. Tinha, mas pouca quantidade. Tinha pouco. Tinha anabolizante, e mas era pouca quantidade. Era a quantidade tão pouca assim, eles nem levam em consideração. E essa ação se deu por denúncia? Por denúncia na nossa ouvidoria. Daí nós encaminhamos para a vigilância pedindo essa ação conjunta. Na verdade, foi todo um trabalho, porque houve uma denúncia lá atrás para a própria vigilância de Foz do Iguaçu e para o conselho também, de uma mãe, alguém que perdeu um filho com um medicamento desse, né, que ela alegou que foi isso. E aí começou um trabalho meio que de investigação e essa pessoa aceitou fazer a denúncia formal e desencadeou essa operação. Tanto que nós tivemos lá em Foz, né, Tainá? Aquela outra vez? Não, né? Nós tínhamos conversado já com a vigilância sanitária de lá para alinhar essa ação, foi feita depois. Então, nós fizemos uma visita lá, o Edivar estava junto, né, Edivar? Com a vigilância sanitária, fizemos uma reunião. Infelizmente, Foz do Iguaçu só tem 2 farmacêuticos na vigilância sanitária. E depois daquela reunião, ficou meio que alinhado, era só marcar uma data e a estratégia de como seria feito, e foi feito agora. Eu penso assim, né, gente? Cada um cuida do seu, né? A gente fica, às vezes, incrédulo porque daria para fazer mais coisas, de repente, para conter esse tipo de crime, porque é um crime, né? Crime contra a saúde, crime contra tráfico de drogas, porque tem, né, drogas lá do Paraguai que não tem registro na Anvisa. Mas acho que nós fizemos a nossa parte, vamos continuar fazendo, né, com os relatórios, encaminhamento para o Ministério Público, como o Márcio disse, que é o próximo passo aí, porque o Ministério Público é que cobra dos entes públicos o que eles deveriam fazer e, de repente, não fizeram. Né? E aí os desdobramentos depois, a gente continua com a nossa função, que é fiscalizar, e continuar fiscalizando esse estabelecimento também. Uma coisa, né, acaba puxando outra, só bem rapidinho, a chefe da vigilância advogada, ela é farmacêutica também? Não. A coordenadora então, da vigilância mudou, de saúde, né? não mudou. é. Tem 2 farmacêuticos só lá, mas eles são agentes de vigilância sanitária, os demais não são técnicos, chefia, então, e quem coordena também não é farmacêutico, nem é da área da advogado. saúde, é advogado. Entendi. Daí o que vai acontecer, esse farmacêutico vai responder a um processo aqui no conselho, que daí cabe a nós tomar as medidas necessárias. É o que a gente pode fazer, né? Encaminhar as denúncias para que os outros órgãos tomem o que eles devem fazer, né? E a gente faz o que está na nossa alçada, né? Se a gente pudesse prender, a gente ia lá e prendia, mas não podemos, a gente faz o que é nosso. E bem feito, e foi bem feito, né? Sim, mas é isso que vai acontecer, né? Ele vai responder a um processo aqui. O diretor técnico da farmácia, porque era mais de uma farmácia, foram 5? Não, mas nas outras a gente não encontrou tantas irregularidades. Essa foi a principal aí, que ele era proprietário e diretor técnico de uma, e aí tinha outra farmacêutica que trabalhava na outra. Todo mundo responde.
Ó, só a última pergunta, Tato, Tainá. Essa denúncia, né, a gente demandou essa ação por conta de uma denúncia na nossa ouvidoria. Vocês sabem se a pessoa tinha já demandado para a vigilância de lá ou nem mandou para lá? Tinha mandado para lá também. Ok. Ela tinha mandado, depois foi conversado, ela mandou, oficializou aqui para a gente, depois a própria vigilância de Foz mandou para a gente também, e daí nós estivemos lá conversando com eles na oportunidade para que essa ação fosse feita, né? Porque você tem que organizar, né? Sim, Essa ação. sim. Não, Vocês viram a foto ali, né? Todos os fiscais, quase todos os fiscais foram, então tem toda uma logística para ser feita e que demandou então essa ação lá. A pergunta era só no sentido de se a iniciativa foi dela própria, né? Ou então, porque aí demonstra uma credibilidade, né? No conselho, para você promover essa denúncia para ver resultado da ação. Obrigada. Mais alguém? Não, então, em regime de votação. O relatório apresentado pelo Departamento de Fiscalização. Ana Carolina Sakashita. Aprovado. Fábio Queiroz. Aprovado. Fernanda Dantas. Aprovado. Gladys Marques. Aprovado. Graziela Guidolin. Aprovado. Karen Galina. Aprovado. Miriam Fiorentin. Aprovado. Thaís Cabral. Aprovado. Eduardo Valério. Aprovado. Valquíris Godoy. Aprovado. Grace Euben, que também aprovo. Aprovado por unanimidade de votos. Márcio. Obrigado, Grace. Obrigado, Tainá. Bom, aqui nós finalizamos a apresentação dos relatórios dos departamentos da data de hoje e seguimos então com a palavra dos conselheiros. Ana Carolina Sakashita. Boa tarde a todos. Venho dizer ao pessoal aí do online que está assistindo no YouTube que o pessoal da comunicação já colocou no site as datas dos cursos de perfuração desse ano, então se atentem lá para se inscreverem. É só lembrar então que vai começar agora em abril, vai ser no dia 22 e 23 em Curitiba, e os próximos meses vai ser em Cornélio, Guarapuava, Paranavaí, Santo Antônio da Platina e Ivaiporã por enquanto. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Ana. Fábio Queiroz. Só rapidamente passar que nós tivemos uma reunião a convite da Casa Civil do Governo do Estado para tratar do projeto de lei 143 e 23, que trata dos produtos magistrais, dessa lei estadual, que nós tivemos a convite da Casa Civil presente, eu pelo GT aqui do Conselho Regional, o Edivar também compareceu, tivemos o doutor Alex Baiense representando o Conselho Federal de Farmácia, foi com o chefe da Casa Civil, mas infelizmente a Secretaria de Saúde, que era convidada também, deveria ter comparecido, não compareceu, né, não apareceu para a gente discutir o projeto de lei, mas a gente teve um relatório que da Secretaria de Saúde, que a gente apresentou as contra-argumentações nossas, né, o questionamento e esclarecimentos em especial, pelo que eles conversaram nesse relatório, e teve daí agora nós não pudemos participar, porque foi convidado, foi semana passada, e a gente ficou sabendo da reunião 10 horas da manhã, que seria logo depois do almoço, uma reunião novamente aí na Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde, com o Beto Preto, um representante técnico, e foi o deputado, aí ninguém de nós pôde ir, infelizmente, eu inclusive, aí foi o deputado Bazana, estava presente, né, e o assessor, mas passaram que foi muito positiva a reunião, e que o projeto já aprovado na Assembleia Legislativa, que aguarda a sanção do governador do estado, deve caminhar para ser sancionado nos próximos dias. Obrigado. Obrigado, Fábio. Torcendo aí para dar tudo certo. A Ana Paula Vilar, ela não participa hoje, mas ela gravou um vídeo, e aí ela enviou para que pudéssemos apresentar. Então, acho que já está tudo certo aí. Olá, colega farmacêutico. Em especial, eu saúdo as colegas farmacêuticas pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março.
Eu sinto muito por estar aí, eu gosto sempre de estar participando das plenárias, mas por conflitos de agenda, né? No momento eu estou me capacitando e me atualizando na área em que eu atuo, a fim de prestar a qualidade devida de orientação e assistência farmacêutica aos colegas farmacêuticos que me procuram aí no dia a dia para esclarecimentos. Bom, eu tenho a honra de coordenar o grupo técnico Mulheres Farmacêuticas aqui do Paraná. Ana, e o que faz esse grupo técnico? Bem, ele tem como principal objetivo fornecer informações e recursos necessários através do apoio e orientação aos farmacêuticos, em especial às farmacêuticas, sobre temas que afetam diretamente a qualidade de vida da mulher, proporcionando, assim, o empoderamento feminino através de 4 eixos principais trabalhados pelo GT: a luta contra a violência, a saúde integral da mulher, a mulher no mercado de trabalho, a mulher na política e em espaços de decisão. E, neste mês de março, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, o GT organizou 4 lives, especialmente para você, sobre as orientações farmacêuticas na saúde integral da mulher. Temas relevantes do cotidiano feminino. No dia 8 de março, já foi feito, né? Já ocorreu a live A Saúde da Pele Feminina. No dia 12, também ocorreu a live sobre TPM e dismenorreia. No dia 18, agora, no próximo dia 18 de março, abordaremos as orientações farmacêuticas em contraceptivo. E no dia 21 de março, abordaremos orientações farmacêuticas no climatério. Bem, o principal objetivo dessas lives é melhorar ainda mais a qualidade da assistência farmacêutica para os nossos pacientes. Conto já com a participação de todos vocês. Gostaria também já de agradecer aqui o apoio, né? O apoio aí do sistema CRF Paraná e em nome daí do nosso querido presidente Márcio Antoniassi e também do Conselho Federal de Farmácia em nome do nosso conselheiro federal, Dr. Luiz Gustavo Pires, né? Estamos trabalhando em programações presenciais também durante todo esse ano. A gente está trabalhando aí para organizar uma programação presencial, né? Os nossos workshops da mulher farmacêutica continuarão e também entrarão palestras e simpósios abordando temas que fazem parte dos pilares do GT. Doutor Márcio, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade da fala e desejo a todas as mulheres farmacêuticas um feliz mês da mulher. Obrigada. Bem, a Ana não pôde vir, mas deixou aí o seu recado. Fernanda Dantas. Bom, vemos um crescimento notável, né, na presença feminina em todas as áreas, inclusive na farmácia, então não poderia deixar aqui, né, de deixar um textinho que é o mês de março, Dia Internacional das Mulheres, e nós, mulheres, desempenhamos papéis vitais em todos os aspectos da vida. Somos mãe, filha, irmãs, amigas, enfrentamos desafios únicos e muitas vezes temos que equilibrar múltiplos papéis e responsabilidades. É essencial reconhecer e valorizar o papel das mulheres na área da saúde e na sociedade como um todo. Então, eu quero hoje aqui expressar minha gratidão a todas as mulheres que dedicam a sua vida ao bem-estar dos outros. Reforçar também, né, o convite que a Ana acabou de deixar, para que podemos participar na live dia 18 e dia 21 agora, às 10 horas da manhã. Obrigado, Fernanda. Sempre é bom reforçar o convite. Gladys Marques. Olá, boa tarde a todos. Eu não pude estar presente presencialmente na plenária, porque estou aqui em Brasília, trabalho, mas agora eu consigo participar online, né? Isso é muito bom.
E eu queria desejar a todas as farmacêuticas do estado do Paraná um feliz mês da mulher. Nós sabemos que as profissões do cuidado acabam sendo femininas, né? A medicina hoje está passando por isso, nós já há algum tempo. Então, somos, na maioria, mulheres, então, farmacêuticas, enfermeiras, nutricionistas, dentistas, médicas, né? E deixar aqui o meu abraço, então, a todas as farmacêuticas, porque a gente sabe que, muitas vezes, não é só um labor, né? Nós temos vários. Então, não só no trabalho, mas em casa, com a família, com os pais. Muitas farmacêuticas já têm pais idosos que também requerem cuidado, além dos seus pacientes. E deixar aqui o ânimo, né? O ânimo para que a gente possa cada vez mais se capacitar e realizar esse cuidado farmacêutico que a gente tanto preza para que os pacientes possam ter uma qualidade de vida ótima, né? E uma saúde mental também. Então, parabéns a todos e fica aí o meu abraço. Obrigada. Obrigado, Gladys. Karen Galina. Só deixar também o meu parabéns para todas as mulheres. E aí vou puxar o saco para minha mãe, né? Que é o dia do aniversário dela, no dia 8 de maio, 8 de março. Super mulher. Só dizer que esse final de semana eu vou estar ministrando uma pós na área de manipulação lá na Uningá. E só isso, por enquanto. O Fábio já falou a respeito do projeto. Ele está mais à frente, porque ele está em Curitiba e as coisas acontecem tudo aqui, muito rápido. É o Fábio que está. E lembrei agora só de comentar que, como eu também sou diretora da Unfarmag, nós teremos um curso de gestão lá em Maringá. Vai ser no dia 5 de abril. Então, quem estiver ouvindo da área magistral aí no YouTube, ou vocês quiserem da região de Maringá, será em Londrina, na verdade, que a gente conseguiu o maior público em Londrina. Então, vai ser em Londrina, só que é bem pertinho. Então, vai ser para pessoal de Maringá e Londrina. Vai ser no dia 5 de abril agora, um curso sobre gestão descomplicada, que já teve aqui em Curitiba, e agora vai estar sendo lá na região de Maringá e Londrina. Obrigado, Karen. Corrigindo o alfabeto. Graziela Guidolin, desculpa. Hoje que eu fiquei aqui no cantinho, você esqueceu. Ficou escondida aí. Eu quero deixar só as minhas felicitações, meus cumprimentos às mulheres farmacêuticas e estender a todas, né? Que eu acho que são mulheres guerreiras aí, a gente sempre está buscando ser melhor aí para a sociedade como um todo e está se inserindo nesse mercado de trabalho. Na nossa área, nós somos aí maioria, né? Então, que Deus abençoe e proteja sempre que a gente consiga produzir e trazer cada vez mais para a sociedade. Só isso. Obrigado, Grazi. Miriam Fiorentin. Bom, as minhas palavras também vão de saudação, né? Quero saudar a todas as mulheres, em especial as mulheres farmacêuticas nas mais diversas áreas de atuação, né? Naquele cantinho do estado do Paraná e da grande capital, que vocês tenham muita força, muita fé, né? E que desenvolvam muito bem essa profissão que abraçaram, né? A profissão de farmacêutico, a profissão de cuidar das pessoas, da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Então, nesse sentido, meu muito obrigado a todas que fazem diferença na nossa área de atuação, né? E parabéns para todas nós. Obrigado, Miriam. Thaís Vipich Cabral. Primeiro eu quero falar sobre que é lamentável essa situação dessa constatação desses farmacêuticos, em especial, que aconteceu ali na fiscalização, porque eu acho que a gente luta tanto para aprimorar a nossa profissão, para valorizar, e quando a gente vê essas situações, a gente fica meio chateado, né? Mas, enfim, a principal função do farmacêutico é proteger a saúde da população, e a gente está aqui em busca disso, né? A maioria dos farmacêuticos agem dessa forma e né, não devem pagar pelos ruins. Também quero agradecer ao Fábio aí por estar à frente desse projeto de lei, que
né, com a finalidade de beneficiar a farmácia magistral e, consequentemente, a população que faz uso do medicamento manipulado, né? Então, isso é bem importante e, enfim, o Fábio está à frente aí, e que bom. E também dar os parabéns a todas as mulheres, em especial as mulheres farmacêuticas, né, que trabalham, que lutam pela saúde, né, que são mães, que são filhas, né, que agem em todos os âmbitos da vida feminina, né? Então, parabenizar a todas. É isso. Obrigado, Thaís. A respeito da tua indignação ou tristeza com a situação que foi encontrada aí pelo Conselho nos últimos dias, eu compactuo e digo, Thaís, no juramento de novos farmacêuticos, a gente sempre deixa evidente a importância de um trabalho ético, correto, regular, porque quando um farmacêutico ele se destaca por algo de bom que ele fez pela sociedade, nós vimos isso aí na pandemia, todos nós ganhamos. Todo mundo ganha credibilidade, ganha respeito diante da sociedade. Mas o inverso também é. Então, a mídia não perdoa quando há situações como essa, a mídia... e é importante que a mídia acompanhe mesmo, até para saber que os órgãos de fiscalização estão trabalhando, estão agindo, só que isso denigre a todos. E é importante que isso chegue a todos, inclusive aos que trabalham de má fé, para que eles saibam que a impunidade em algum momento acaba. Então, em algum momento, acaba sendo descoberta e vão responder por isso. Então, tem um lado que é entristecedor, porque alguém está sendo enganado e são os pacientes desses locais, mas, por outro lado, tem um lado bom que tem alguém fiscalizando e realmente fazendo o seu papel, né? Mas seguimos. Verdade, é isso aí mesmo. Eduardo Marani Valério. Só parabenizar as mulheres aí por esse mês, né? Especial aí minha esposa, também farmacêutica, mas que me aguenta aí e abriu mão, né, da profissão para cuidar do que é mais importante lá para a gente, que são nossos filhos, nossa casa. Então, só reforçar mesmo isso aí e parabéns a todas as mulheres. Obrigado, Eduardo. Grace Eubank. Parabéns para todas nós mulheres. Está sendo uma honra muito grande fazer a abertura de todas as lives, como a Ana bem comentou. Nós temos mais 2 lives aí prontas, né, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Dia 4 de março, eu estive na FAPAR, falando sobre a importância do CRF para os farmacêuticos e para a sociedade. Foi um prazer estar lá na FAPAR também. No dia 8 de março, representei o Conselho Regional de Farmácia do Paraná na UGV, lá em União da Vitória. Nós estivemos, eu e o Tato, no dia 12. Participei da colação de grau lá na UGV, né, de novos farmacêuticos. Eu e o Tato estivemos visitando 6 hospitais em Cornélio Procópio, no dia 12 de março. Estivemos em Cornélio Procópio, Santa Mariana e Bandeirantes. Estivemos no Hospital Regional Pioneiro Ami Hanush, visitando os farmacêuticos Maísa Miranda, Lucilene Gima, Lucas Raimundo e a Bruna Nunes. Estivemos no Hospital da Unimed de Cornélio Procópio, fomos recebidos pela Ana Paula Ostrovski e a Renata Pérez, as 2 farmacêuticas que estavam no hospital no momento. Hospital Santa Alice, em Santa Mariana, com a farmacêutica Janiele Schmidt. Na Santa Casa de Bandeirantes, fomos recebidos pelos farmacêuticos José Felipe Montanheiro e Gleiciele da Silva. Hospital Santa Casa de Saúde João Lima, fomos recebidos pela farmacêutica Marinês Bernardes e pelo gestor Rangel da Silva. O Rangel está como segundo vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, também presidente da FEUSPAR. E estivemos também, por último, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio e fomos recebidos pela Jaqueline Dandria. Então,
fizemos essas visitas, visitamos alguns farmacêuticos, levamos alguns materiais também, né, Tato? E foi um prazer aí, nos sentimos muito acolhidos e foi, assim, realmente um dia bastante especial, representando o Conselho Regional e conhecendo e visitando também todos esses farmacêuticos, os serviços, as suas farmácias hospitalares, e parabenizar esses farmacêuticos pelos excelentes trabalhos realizados ali na região do Norte Pioneiro. Muito obrigada. Obrigado, Greizio. Valquíris Godoy. Muito bem. Como a Greizio esteve lá na FAPAR no dia 4 de manhã, eu fui no dia 5 para os alunos da noite. Convidado, já agradeceu o convite da coordenadora do curso, professora Tatiane Boutin. Um monte de aluno lá, enfim. Até fazer essa lembrança, porque era para falar sobre o conselho, sobre a profissão, a importância do conselho para os farmacêuticos e para a sociedade. Eu, como um entusiasta da farmácia, né, sempre que vou, levo uma palavra de motivação para aqueles que estão começando, engateando na profissão, que daqui a pouco serão farmacêuticos. E uma das palavras que eu sempre levo para eles vem de encontro com o que a Thaís falou há pouco aí, o Márcio reforçou, da questão de sermos farmacêuticos e fazer com que a nossa profissão se eleve, que sejamos bons farmacêuticos, que prestamos bons trabalhos à população para que sejamos reconhecidos como profissionais de saúde e que têm importância para as pessoas. Nós somos profissionais extremamente importantes na vida das pessoas. A gente está diretamente ligado com a vida das pessoas, porque o medicamento que elas tomam para resolver algum problema de saúde, para prevenção de alguma doença, sai das nossas mãos, os farmacêuticos, seja lá na indústria, seja no transporte, na distribuição, na manipulação, na dispensação, na orientação, enfim, sai do farmacêutico. E quando a gente vê notícia como essa de farmacêutico sendo preso, gente, não é farmacêutico, né? O ruim é que eu dizia lá para os alunos e para todos quando a gente conversa, é que a manchete sempre é farmacêutico, farmacêutico, farmacêutico. Não é. É alguém que marginal, que está à margem da sociedade e que vai fazer isso sempre. Ele já foi preso na outra operação. Ele foi reincidente, está preso de novo, ele vai cometer de novo. Toda vez que ele estiver na rua, ele vai fazer a mesma coisa, né? O ruim é que fica taxando o farmacêutico, né? Então, não é por uma pessoa dessa, é que a nossa profissão, né, vai ser aí desvalorizada, enfim, né? Nós somos, no Paraná, quase 22 mil farmacêuticos, e não é 1, 2, 3 que vão denegrir a imagem do farmacêutico como profissional de saúde que tem importância essencial na vida das pessoas, na vida de todo mundo. Então, eu levo sempre isso, eu falo sempre isso em todo lugar que eu vou, né? Principalmente para aqueles que estão entrando. Gente, não se levem por esses maus profissionais, se espelhem nos bons, como nós tivemos, né? A Grace acabou de dizer, fizemos visitas maravilhosas, até porque ou eram meus ex-alunos, ou eram companheiros de faculdade, ou alguém que a gente conhecia, muito bem recebidos, motivados para cuidarem da farmácia hospitalar no local onde eles estavam. O hospital regional recém-inaugurado está começando a desenvolver seu trabalho, eles construindo a farmácia, né, Grace? Com aquela expectativa, com a motivação, todos eles muito bem motivados, nos outros hospitais também, cada um com a sua realidade, mas todos extremamente motivados para fazer o melhor para quem? Para quem precisa do serviço dele, que é o paciente que está lá hospitalizado, que está internado, para que faça uma boa gestão daquele medicamento, para que aquele medicamento chegue com qualidade para o paciente que tanto precisa deles, principalmente no hospital, que é um caso extremo de saúde, né? Ninguém está lá hospitalizado, por que gostaria de ficar lá numa cama, num leito? A gente visitou tantos leitos, né? De UTI, enfim, de idosos que estão lá, às vezes até em final de vida, que precisa de um conforto, de que não tem uma dor. Então, é reconfortante, né? A gente também se reenergiza quando a gente vê profissionais engajados, empenhados, não estão reclamando de nada, né? Não recebemos nenhuma reclamação. Inclusive, elogios, porque teve a Ana Paula, que assistiu a nossa live sobre UTI, que estava assim,
façam mais, foi muito bom, né? Enfim, isso é importante, sinal que o que está sendo feito está servindo para alguém, né? Está servindo para alguém, para algum profissional, para que ele exerça melhor a sua atividade cada vez mais, certo? E, para finalizar, não poderia deixar de falar, né, do mês internacional das mulheres. A gente fala o dia 8, mas é um mês, né? Aliás, o ano todo são das mulheres, né? O ano todo é para as mulheres. Esse mês a gente escolhe o dia aí para realmente homenageá-las. E, como a Graziella também disse, nós somos em quase 22 mil farmacêuticos e 16 mil farmacêuticas, né? A grande maioria farmacêutica. A gente vê isso também lá na graduação, né? A Grace já esteve lá fazendo a palestra, eu também. A grande maioria esmagadora são de mulheres, né? De meninas ali ainda, se preparando para serem farmacêuticas. E aqui também no conselho, né? Nossas gerentes ali, a Tainá, a Gabi, Fernanda, a Karen, a Mi que está aí, enfim, lá, a Laura, a Ana no jornalismo, a Guta que está ali, lá no gabinete Rejane, enfim, né? Cuidando desse conselho, cuidando da nossa profissão e muito bem, fazendo isso muito bem. E também aquelas que nos dão suporte, né? Se não fosse uma mulher, nós não estaríamos ninguém aqui, né? Se não fosse a dona Olinda, não tinha o Tato, né? Que há muito tempo me deu a luz, faz quase 51. Certo? Então, a gente, toda essa gratidão às mulheres, né? A Renata, minha esposa, que fica lá em casa dando todo o suporte, a Gabila na farmácia, a Carla, Larissa, que ficam lá para que eu possa desenvolver a minha atividade aqui também. Então, a vocês, mulheres, toda a nossa gratidão, nosso reconhecimento, e até nosso pedido de desculpas quando a gente faz algumas artes. Aí o Eduardo faz muita bagunça na casa dele. Tá bom? Então tá bom, gente. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Tato. Nós tivemos, depois da última plenária para cá, nós tivemos uma agenda bem cheia. Eu vou falar resumidamente, mas no dia 22 de fevereiro nós fizemos uma reunião em Maringá com os farmacêuticos para ouvir as suas demandas, casa cheia, muitas dúvidas, muita reclamação, sugestão, foi uma discussão muito importante, muito esclarecimento de dúvidas, farmacêuticos ali com dificuldade, às vezes, de contemplar assistência integral nos seus estabelecimentos, quando eles recebem informação, que não é, para nós é algo muito tranquilo, já de conhecimento há muitos anos, como a DAP, mas um farmacêutico que estava lá não sabia dessa possibilidade, e aí já saiu de lá bem tranquilizado, falou, olha, agora eu sei que tem essa possibilidade. Então, realmente foi uma reunião especial. Vettorazzi costuma visitar os farmacêuticos antes dessas reuniões, convida, instiga os farmacêuticos, quando reclamam para ele, fala, olha, o momento de reclamar é lá com a diretoria, pode falar aqui para mim, mas vá lá, abra o seu coração, é o momento realmente de uma conversa franca. E Maringá foi diferenciado, eu acredito que de todas que nós fizemos, foi que o pessoal mais ficou à vontade para falar. No dia seguinte, no dia 23, nós estivemos aqui em Curitiba, eu, o Eduardo Valério e o Fábio Brito, nós nos reunimos com o governador, juntamente com um laboratório farmacêutico, uma rede de farmácias, associação de transportadores e distribuidoras, para uma discussão a respeito do ICMS-ST. O Paraná hoje ainda, infelizmente, é o que tem o maior percentual deste imposto. A sociedade é onerada, as farmácias são oneradas, isso custa caro, e nessa discussão nós tivemos a oportunidade deste grupo apresentar ao governador as dificuldades do setor e o quanto isso estava onerando a todos. Ele, junto com toda a sua equipe, vice-governador, que nós já tivemos aí uma oportunidade anteriormente para conversar com ele, acho que há 1 ou 2 anos atrás, e juntamente com toda a sua equipe, o secretário da Fazenda, ouviu as nossas demandas e tem uma nova reunião marcada para o dia 15 de abril, já com uma proposta. Ele disse que não vai retirar
AST, porém vai rever algumas situações aí, a fórmula de cálculo, o que nos deixou bem otimista. Então, nós vimos que a pressão realmente traz aí uma certa esperança e que os farmacêuticos, empreendedores, terão aí um bom resultado. Acreditamos que realmente a coisa vai acontecer dessa vez, depois de muita luta deste conselho. No dia 29, nós tivemos em Guaíra, a Tainá já citou, mas nós nos reunimos com os farmacêuticos, uma reunião de orientação. Acreditamos que o conselho tem que ser mais orientativo do que punitivo. Nós entendemos que muitas vezes se cometem irregularidades por falta de orientação e nós nos sentimos na obrigação de orientar os farmacêuticos. E foi isso que nós fizemos. Nós estivemos lá com a equipe muito competente, levou informações importantes e os farmacêuticos, inclusive, nós ouvimos relato de um farmacêutico agradecendo, olha, tanta informação e a gente, às vezes, não se atenta. Então, assim, saímos lá bem felizes, satisfeitos também. E no período da tarde, um pouco mais tarde, com o secretário de Saúde, que, junto com a sua equipe da assistência farmacêutica, nos atendeu muito bem também, se comprometeu a contratar mais farmacêuticos para contemplar as necessidades lá do município. Uma reunião muito importante, ele entendeu realmente a importância do farmacêutico para a sociedade, não só ali por uma questão de exigência do Conselho de Farmácia, mas sim para poder dar assistência para os seus usuários de medicamentos. No mês de março, nós tivemos aqui no dia 8, a semana passada, a reunião com os farmacêuticos de Curitiba, também uma reunião muito boa, os farmacêuticos expuseram aí as suas dúvidas, e uma pergunta interessante foi quando um farmacêutico falou, o que o conselho tem para oferecer? E aí a gente não tem como dizer que sem conselho não existe profissão farmacêutica. É claro que sem farmacêuticos também não tem por que existir conselho, mas a importância do conselho na garantia da segurança do paciente, porque o conselho na sua lei fria diz que é para proteger a sociedade dos maus profissionais, mas que na sua fiscalização da atividade profissional, ele garante que os estabelecimentos tenham farmacêutico em tempo integral. E é claro que depois nós apresentamos os cursos, os eventos, as informações, os treinamentos, todas as capacitações que o Conselho oferece, falamos sobre o Clube Farma. Então, assim, ele recebeu uma enxurrada de informações do que o Conselho pode oferecer. Foi realmente gratificante. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião, nós, Conselho Regional de Farmácia, Sindicato dos Farmacêuticos e Conselho Federal de Farmácia, nós tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho e Emprego com a superintendente do Ministério, aqui no Paraná, para conversar sobre insalubridade. É notório que muitos farmacêuticos têm atividades profissionais que são insalubres e que é mais do que justo o recebimento do adicional. Porém, o entendimento nem sempre foi por isso, muitos acreditam que não, infelizmente, mas nessa conversa, foi uma conversa também bem aberta, sobre as possibilidades de avançarmos nesse sentido. Discutimos várias estratégias, seja por meio político, seja por meio de análise, seja por todas as formas, levantamos lá várias estratégias e já marcamos uma nova reunião para avançarmos nesse sentido. Então, é difícil dizer, olha, vamos conseguir, mas pelo menos saímos de lá muito otimistas. Pelo sindicato esteve o Fábio Santana, pelo Conselho de Farmácia esteve o Edivar, nosso gerente-geral, a Greizio e eu, e pelo Conselho Federal, o Gustavo Pires. Então, realmente saímos de lá de forma esperançosos que algo aconteça mesmo. Não é só a questão de aumentar um pouquinho do salário do farmacêutico, mas também pelo tempo de aposentadoria. Realmente é justo que se
adicione isso à remuneração aí do farmacêutico. Na semana que vem, nós temos dia 20 e 21, o encontro geral dos CRFs em Brasília. Nós vamos participar, então, quarta e quinta-feira da semana que vem. Vão os diretores, o Edivar, que é gerente geral, e o Vinícius, nosso jurídico, porque temos assuntos importantíssimos lá. Na próxima plenária, com certeza, nós já apresentaremos a vocês. E, por fim, no dia 15 de abril, a reunião com os farmacêuticos de Arapongas. Então, fica o convite aos farmacêuticos. Já temos aí no planejamento a divulgação por meio do nosso departamento de comunicação. O Vetorazzi estará lá também na região para conversar com os farmacêuticos, para convidá-los. Da minha parte é isso. Então, nós finalizamos às 16 horas essa parte, e aí terminamos aqui a transmissão pelo YouTube, porque temos assuntos que são sigilosos em seguida. E amanhã voltamos à transmissão a partir das 14 horas. Ok? Então, fazemos um pequeno intervalo até que o nosso ETI finalize a transmissão. Um abraço a todos.